Vamos lá, então. Olá. Vamos começar essa live. Uma live surpresa que eu resolvi fazer. Por que eu resolvi fazer uma live surpresa? Porque eu comecei com o meu grupo do Close Friends e eu perguntei quem gostaria de saber sobre comunicação. Para não ficar enchendo muito ali no meu history, né? De pessoas ou aquele paranauê todo de informação e as pessoas não querem, então você acaba fazendo um grupo mais fechado e direcionando esse conteúdo para o pessoal que tem mais interesse mesmo sobre isso, e eu pude trocar ali, entregar bastante informação, e aí fica aquela pergunta direcionada também para as pessoas poderem me dar um feedback do que elas têm interesse realmente de saber. E aí a gente fez esse grupo, né? Eu vou fazer esses tipos de grupos, tá, gente? De 3, 4 dias. Qual que é o interesse dos grupos? Entregar conteúdo pequeno. Conteúdo da onde? Conteúdo do Ser Consciente Coerente. O Ser Consciente Coerente é um programa presencial, né? Mas ele cresceu muito e com a necessidade de mais conteúdo, de querer mais coisas, aí eu resolvi levar ele para o mundo online, que é o que eu estou gravando, eu estou fazendo. Então, tem muita coisa nova no Ser Consciente Coerente. Quem já fez, já está desatualizado, vai ter que fazer mais, tá? Então, o que a gente tem que fazer? Eu pus esse conteúdo no online porque eu consigo fatiar ele e quem tiver interesse em uma parte só, eu consigo entregar isso com muita facilidade, tá? Tudo vai se adequar, tá? De uma forma muito lógica que eu estou fazendo, eu estou tendo uma assessoria para isso, tá? Mas vamos falar o que a gente veio fazer aqui hoje. O que a gente veio falar é de comunicação. Então, hoje eu vou fazer uma live um pouco diferente. Vou usar um pouco também do computador, então eu vou apanhar um pouco aqui, mas vou fazer isso aqui algumas vezes, tá, pessoal? Para estar mostrando para vocês. Quem já fez o Ser Consciente Coerente ou quem participou aí do Close Friends sabe que a gente usa a comunicação, né? E aqui a gente vai falar das facilidades e das dificuldades, tá? Então, eu como um comunicador visual, eu preciso mostrar para vocês, por isso que eu deixei o computador ali, de uma forma que eu seja mais preciso, ok? Então, o que a gente tratou essa semana? Vamos para a tela, pessoal. O que a gente tratou essa semana? Nós tratamos, então, de toda a parte aqui relacionada aos modelos de comunicação. Quais são os modelos de comunicação que nós temos? Visual, auditivo e sinestésico. Voltando para mim. Então, dentro disso, muitas pessoas, quando eu faço essas perguntas, eu pergunto aberto, né? Falo, e aí, qual que é a sua comunicação? Tá? Então, eu vou pedir para vocês, tá? Colocar aí a comunicação de vocês. Quem é Close Friends, ou quem já fez o Ser Consciente Coerente, ou qualquer treinamento meu, já sabe qual que é a comunicação. Então, eu vou pedir para vocês escreverem aí embaixo, tá? Qual o seu tipo de comunicação de entrada? Porque quando eu falo comunicação de entrada, as pessoas já começam a entender um pouco melhor a minha linguagem, tá? Então, dentro da... Opa, peraí, não é a CAV ainda não, Débora, coloca aí. Eu sou sinestésico, eu sou visual, sou auditivo, tá? Essa é a primeira parte, por favor. A Débora tá a outra, a Cíntia também, bastante... Vocês estão apavorados, gente, vamos devagar, um passo de cada vez. Então, essa é a comunicação realmente que nós temos, tá? Então, a parte básica, né, do que a gente faz realmente está ali, tá? Vamos voltar a câmera então para o computador, vou deixar ela um tempo aqui agora, tá? Então, o que tem aqui? O visual. Então, o visual, quem é visual, como que o visual se comunica? O visual se comunica, ele aprende vendo e expressa-se mostrando. Esse sou eu, tá, gente? Então, o auditivo ali está escrito o quê? Ele aprende ouvindo e expressa-se falando. E o sinestésico, né, que é movimento, aprende sentindo e expressa-se fazendo. Então, essa é uma lógica da comunicação, onde todas as pessoas, tá, começam a querer entender como que se comunica melhor. Mas vocês vão ver que todos nós nos comunicamos de todas as formas. Só que nós temos as facilidades e as nossas dificuldades. Por que nós temos facilidade? A comunicação, ela funciona da seguinte forma. Vamos ver se eu consigo dar um zoom aqui. Tá legal. Então, como que ela funciona para ficar melhor, tá? A comunicação, ela tem a área de entrada, tá? Deixa eu pegar uma caneta aqui, gente, rapidão, só para apontar, para não ficar aparecendo meu dedo aí. Né? Então, tem a área de entrada e saída, né?
tem a parte relacionada a processamento e a parte relacionada à memória. Então, quando a gente fala de entrada e saída, aqui é como o seu cérebro recebe informação de maneira fácil e é como ele entrega a informação. Então, voltando no slide anterior, essa daqui são as nossas entradas. Quando uma pessoa fala que ela é visual, auditiva ou sinestésica, ela está nessa fase aqui. Opa, peraí que eu passei errado. Ela está na entrada e saída. Tá? Então, beleza, isso aqui é para ela. Mas a pergunta que eu fiz durante o Close Friends foi: como que um visual conversa com o sinestésico? Como que um visual conversa com o auditivo? Como que um auditivo conversa com o visual? Como que um auditivo conversa com o sinestésico? Como que um sinestésico conversa com o auditivo? Como um sinestésico conversa com o visual? E aí você começa a dar um nó na cabeça das pessoas. Por quê? Porque ninguém nunca parou para pensar nisso. Só que esse, gente, é o grande problema das nossas escolas. Vocês imaginam uma criança sinestésica, vamos começar por esse, já colocando choque aqui, tá? Uma criança sinestésica que ela vai ter dificuldade em aprender sentada. Vocês vão ver no final, eu vou falar disso. Então, como que ela vai se sentir ou se expressar fazendo se ela tem que ficar sentada? Ela precisa se movimentar, tá? Vocês que são sinestésicos, vocês sabem o quanto é difícil ficar sentado e o quanto facilita vocês poderem sentir ou fazer alguma coisa. Eu que sou visual, o quanto foi difícil para mim fazer algumas aulas, como por exemplo português e inglês, que foi o mais difícil para mim na minha infância, tá? Só ouvindo e tentando falar algo que eu não conseguia, eu precisava ver, eu precisava mostrar. Então o material ele nunca facilitou o meu aprendizado. Eu sempre achei que eu era um aluno mediano, porque eu não gostava de estudar, porque eu gostava de futebol. E isso tem sentido, porque se a gente for pensar, se eu me dedicasse, tá, 100% na escola, eu ia ter 70% de resultado. Se eu me dedicasse 100% ao futebol, eu tinha 100% de resultado. Mas porque no futebol eu estava vendo tudo e eu podia mostrar. Então, dentro dessa parte, olha como o esporte ele era mais fácil para mim. Português, o professor ficava lá com uma apostila na mão falando e eu não entendia nada. E se eu não pudesse escrever ou fazer, porque lembra que quando a gente é criança, o professor fala, você só observa, tá? E aí você observa uma pessoa falando, só que eu não posso escrever. Tanto que na faculdade eu comecei a me destacar eu já comecei a ter facilidade. Por quê? Porque eu podia fazer as minhas anotações. Então o professor lá na frente, ele ia falando e automaticamente eu ia fazendo o quê? Eu ia anotando. Então, olha a diferença de nós sermos crianças que sentam numa carteira e tem uma dificuldade, né, de fazer, né, as coisas de um adulto. Então, na faculdade, por que eu tive facilidade? Porque eu pegava papel e caneta e eu anotava tudo da minha forma, não mais como o professor falava. Porque o professor dizia ali na escola, você pega papel e caneta, você tem que fazer isso. E o medo de errar, eu tinha que adivinhar as coisas. Então, isso tudo eu estou colocando para vocês para a gente começar a pensar no nosso cotidiano. Aqui nós vamos falar também a respeito do quê? De trabalho. Dependendo do tipo de comunicação que você tem, um trabalho é mais benéfico. Dependendo do tipo de comunicação que você tem, outro trabalho vai ser melhor, ou isso vai ser difícil para você. Só que a gente consegue sim, tá, facilitar todo esse processo através de um treinamento. E é isso que eu vou apresentar para vocês, que é o que eu tenho feito no Ser Consciente Coerente. E esse modo online que virou 2.0 está ficando fantástico, né? Porque eu consigo ser muito completo nele. Conversando com as pessoas que já fizeram Ser Consciente Coerente, tem alguns aqui, né? É um dia, tá? Das 8h30 até 6 horas da tarde. É um conteúdo muito intenso. As pessoas surtam lá dentro. É muito importante esse surtar, porque é a forma que eu tenho de desconstruir um cérebro para reconstruir, tá? É uma transformação de vida realmente. Porém,
É muito conteúdo. E agora, para aumentar esse conteúdo, porque eu preciso dar mais base para as pessoas, porque as pessoas querem mais, isso eu fiquei muito feliz, tá? Porque as pessoas, o feedback que elas têm é, se eu pudesse, eu ficava mais 10 horas te escutando, se eu pudesse, eu virava a noite aqui. E depois, durante a semana, as pessoas vêm e falam para você, olha, eu tô muito curioso, onde eu quero mais material, mais isso, mais aquilo. Então, nada mais justo do que aumentar esse conteúdo, tá? Então, nesse conteúdo vai ter muita novidade, vocês ficam de olho aí, isso é para agosto, tá, gente? Mas eu vou estar nesse mês de julho inteiro e na primeira semana de agosto apresentando tudo para vocês. E eu vou fatiar. E nesse fatiar eu vou criar vários close friends e só quem tem interesse é que vai participar no grupo fechado. Porque senão eu fico maçante no history ali e aí tem gente que olha e fala assim, ah, não tem interesse, não tem interesse. E eu falo assim, quem tem interesse vai aprender, então, dentro do que eu tenho, tá? Próxima semana fica de olho aí que tem novidade. Física quântica, tá? Vou falar os segredos da física quântica. Na quântica a gente pode entrar um pouco em sonhos, vai ter bastante coisa aí na física quântica. Voltando para cá no conteúdo, então, de comunicação. Quando nós estamos em comunicação, o que a gente tem que entender? Voltando lá para nossa tela, tá? Nós temos, então, entrada, processamento e memória, tá? Quem fez o teste, quem foi do Close Friends ou quem já fez meus treinamentos, né? Não adianta só falar, eu sou sinestésico, eu sou visual, eu sou auditivo. Eu quero saber, eu sou sinestésico, auditivo, visual. Eu sou sinestésico, visual, auditivo. Eu sou auditivo, visual, sinestésico. Nós temos as 3 fases, tá? Nós temos a facilidade, o processamento e a memória. Então, o que eu coloquei aqui? Ó? Essa aqui é uma aula, tá, gente? Dentro disso, entrada e memória nunca estão conectados, eles estão distantes, gente. Olha, eu sou visual, sinestésico, auditivo. Olha a minha distância do auditivo, o professor fica falando lá na frente para mim, olha a distância. Se eu não abrir essa porta aqui, tá, e conectar, eu não consigo escutar. Olha a importância da gente começar a olhar para isso. Tá? Que existe uma forma de você conectar as 3 comunicações, tá? E fazer isso também ser reproduzido, ok? Então muitas pessoas falam assim, ai, eu não sei palestrar, eu não sei dar aula, eu tenho vergonha. Não é só isso, gente, é a nossa dificuldade, tá? Então, para escutar melhor, eu, por exemplo, o que eu posso fazer? Eu fecho meus olhos, eu fecho a entrada, tá, de informação visual, eu começo a me movimentar, por isso que eu estou com a caneta aqui, tá? Eu vou movimentando, então quer dizer, eu conecto já, tá? Eu facilito aqui, porque eu tiro essa informação, eu começo a processar e eu entro na minha zona de memória. E aí eu tenho facilidade em escutar. E quando eu quero falar, eu preciso fazer o quê? Para aprender e se expressar, existe uma forma de facilitar. Então, para o Cláudio falar bem, eu me movimento, que é o que eu estou fazendo aqui com vocês, e eu vou imaginando coisas. Quando eu vou palestrar, eu fico criando vídeos na minha cabeça, tá? Aqui, para mim, é mais fácil, porque só de eu me movimentar, automaticamente a minha memória já está conectada com a minha saída. E aí eu consigo falar para vocês com muita habilidade, ok? Então, é disso que a gente vai tratar aqui hoje. É isso que a gente vai começar, então, a destrinchar um pouco. Vamos lá? Então, eu quero que vocês tenham certeza que todas as pessoas sinestésicas, visuais e auditivas têm as 3 comunicações. Porém, a gente aprende mais fácil, tá? Diante da primeira informação que você tem, tá? No caso aqui eu estou mostrando para vocês um auditivo, sinestésico, visual. Então, quem é auditivo tem uma facilidade de aprender ouvindo e tem uma facilidade de expressar-se falando, tá? Mas também consegue sentir e consegue ver, também consegue fazer e consegue mostrar. Aí é que a gente tem que começar a olhar que todos, tá, têm as suas preferências. Gente, tô passando aqui, tá? Porque não vai dar para falar de todos, tá? Então, a gente tem auditivo, sinestésico, visual, auditivo, visual, sinestésico, sinestésico, auditivo, visual, sinestésico, visual, auditivo, visual, auditivo, sinestésico, visual, sinestésico, auditivo. Esse sou eu. Então, para eu conseguir ouvir vocês e para conseguir falar bem, eu preciso fazer o quê? Me movimentar. Tá? Não vamos esquecer disso. A fórmula mágica está nesse processo aqui, não só nesse.
tá? E aí você consegue usar esse aqui com muita facilidade. Vamos para frente? O que mais que a gente tem aqui? Ah, tá. Cláudio, como saber o que eu sou? Gente, tem um teste para fazer, né? Dentro disso, para a gente entender, tá? O que você é, se você é sinestésico, visual, auditivo, tá? E aí lembra que eu falei para vocês que a parte e o todo é um só. Eu não desconecto pessoas. Olha só, mais uma vez. VCA, VAC, CVA, CAV, AVC, ACV, essas são as nossas comunicações, tá? Então, a gente vai ter as nossas facilidades, os nossos processos e as nossas memórias. E aí a gente tem que saber usar tudo isso, tá? Então, olha a importância da gente olhar para essas coisas e no nosso dia a dia a gente poder trabalhar essas informações. Porque se a gente não trabalhar essas informações no dia a dia, a gente vai começar a achar que nós temos dificuldade. E às vezes você vai ter sucesso diante de outras formas? Lógico que vai. Só que imagina o tanto de energia que você não gasta. Energia que gasta, que eu estou falando aqui, tá? Que isso pode gerar para você um outro conflito. E aí nós vamos falar de nova medicina germânica, tá? Nova medicina germânica também faz parte do meu conteúdo. Nós vamos pegar uma semana inteira só para falar disso, tá? Eu resolvi abrir a nova medicina germânica, então no Ser Consciente Coerente agora, ele não é apenas só mais a informação de como que a gente gasta energia, agora ele vai ter o treinamento completo de como que chega a informação, como é a lei bifásica. Eu vou falar das 5 leis biológicas e de todos os tecidos. Vai ser uma aula de nova medicina germânica, gente, tá? Cláudio, mas eu não tenho que ser da área da saúde para entender isso? Não, gente. Para trabalhar com isso, tá? Eu aconselho a ser da área da saúde, tá? Porque daí você vai entender os termos técnicos específicos, né? Falar de ciência e tal. Mas para aprender, não. Me desculpem, mas não precisa. Ninguém precisa ser um expert em qualquer área da saúde para aprender nova medicina germânica. Até porque isso é uma forma que você tem de se prevenir da doença, tá? Eu vou mudar a linguagem já, porque eu não fico falando de doença, eu fico chamando de disfunção. Porque quando você entende nova medicina germânica, você começa a entender o que é uma disfunção. Voltando então para a comunicação. Se eu me comunico bem, eu gasto pouca energia. Se eu me comunico mal, eu gasto muita energia, tá? Então, dentro dessas informações, a gente precisa começar a entender, que nós temos muitas coisas para falar. Tá? Então, para a gente usar todas as comunicações juntas, tá? Por exemplo, vai anotando aí quem quiser, tá? Um ACV, tá? Um auditivo sinestésico visual. Como que ele potencializa a informação dele? Falando consigo mesmo, são anotações que eu fiz aqui no computador, tá, gente? Ou sussurrando, se movimenta, lembra? Ele precisa fazer a memória, o processamento, funcionar, então ele precisa se movimentar. E sente o centro, ou seja, se o sinestésico ou sentir, ele precisa se movimentar. E aí ele vai olhar para as mãos dele, porque lembra que o visual vai ser a última parte, tá? E aí ele olha para as mãos, para os pés, e isso já vai funcionar com muita facilidade. O auditivo visual sinestésico, ele fala consigo mesmo, só que daí ele vai olhar para as mãos e ele vai se movimentar, tá? Então, a gente tem aqui algumas técnicas para ir facilitando para as pessoas. Tá? Por isso que às vezes alguém olha para mim e fala, Cláudio, mas por que você se movimenta tanto para falar? Eu falo, essa é a minha técnica, tá? Essa é a minha facilidade. Se eu subir num palco com aqueles, eu não lembro como é que chama aquele negócio que você sobe e fica lá em cima do, não sei como é que chama aquilo, e aí eu ficar só falando, gente, não vai sair, tá? Por quê? Porque eu sou sinestésico, então eu vou ter que estar batendo o pé lá embaixo, ou eu vou estar... Uma mania que eu tinha na faculdade, só agora que eu entendi, tá? Eu tenho mania de fazer isso aqui com a caneta, tá? Então, isso é um sinestésico. Isso já me ajuda muito, ok? Púlpito, isso mesmo, tá? Obrigado, Débora. Então, o púlpito, gente, ele é bom para mim de um lado, mas do outro, ele sempre me prejudicou demais, tá? Então, o que eu faço? Eu criei uma técnica, e se eu posso andar... É assim que eu faço. Se eu posso gesticular para vocês, é assim que eu faço. Para falar bem, tá? Mas para ser mais eficaz, eu preciso do quê? Mostrar para vocês. É por isso
que eu resolvi pôr o computador. Eu ia dar uma aula para vocês, eu ia passar tudo isso na televisão, eu já queria fazer um negócio aqui, eu falei para minha esposa, eu falei, não, isso aí é o que eu tô fazendo no Ser Consciente Coerente, tá, gente? Eu tô gravando dessa forma, eu tô projetando tudo em televisão, eu fico entre a televisão e o Flipchart, ficou muito bonito, tá ficando, aliás, né, muito bonito, muito legal, tá? Então, vamos voltar. Dentro disso, quando a gente está falando então de comunicação, vamos falar um pouco então de sinestésico visual auditivo? Ele se movimenta, tá? Mas movimenta no próprio ritmo. Eu tenho que ter o meu ritmo. E aí tem gente que fala assim, Cláudio, vai devagar, você se empolgou. Eu falo, realmente, gente, depois que eu me empolgo, aí o negócio pega, hein? Aí quem me conhece sabe que difícil de parar, né? Tanto que nas lives o pessoal brinca comigo e falou, você se empolgou, tal, não sei o que, não deixou o outro falar. Eu falei, na hora que eu vi já foi, né? Então, por quê? Porque eu não sou um boneco, tá, gente? Isso aí, no Ser Consciente Coerente, é o que eu chamo de dubi-dubi-du. O que eu sou aqui na minha casa, eu sou no meu consultório. E o que eu sou no meu consultório, eu sou aqui. Tá? E todo mundo que já fez meu treinamento e que me conhece, olha, minha querida irmã aí, Dani, minha irmã, tá, gente? Essa Daniela Santos aí. Então, quem me conhece sabe que eu sou muito transparente nessa parte, tá? E aí, dentro dessa informação, eu não consigo mudar, tá? Por quê? Não é que eu não consigo, eu não aceito, tá? A minha percepção. Eu respeito quem faz, tá, gente? Mas eu falo assim, eu sou um só, eu não sou personagem. Então, quando eu faço o que eu gosto, quando eu estou aqui entregando de coração, eu não posso fingir para vocês. Então, eu sou falante, sim, eu sou um cara de coração, e aí é que eu falo do dubi-dubi-du, né? O fazer, ser e fazer, e aí é onde eu sigo o Gandhi, né? Eu sinto, penso e faço, eu tenho todo um pensamento em cima disso, tá? Então, na comunicação, nós temos que usar isso. Ok? Porque senão, lógico que no começo vocês vão ter que treinar. Eu já venho desde 2011 fazendo isso, tá? Aliás, 2011. Então, dentro dessa parte de informação, a gente precisa começar a buscar cada vez mais. E é isso que eu estou disposto a entregar para vocês. Vamos falar mais um pouco? Visual auditivo sinestésico. Olha para as próprias mãos ou para o rosto no espelho, diz o nome e toca em si mesmo ou se movimenta. Essa é a forma de um visual auditivo sinestésico, treinar, tá, a comunicação. Olha que legal isso, gente. São dicas, tá? Eu não sou o cara a favor de receita de bolo, mas para você treinar alguma coisa, você precisa. Para você fazer o bolo, hoje quem viu meus stories aí, né? Até tá ali, gente, ó. Fiquei super feliz hoje. Minha digníssima fez um bolo, olha aqui. Cadê? Vamos, como é que eu mostro aqui para vocês aqui, gente, ó. Um bolo, uma tradição familiar, né? E aí, o que acontece? Eu falo, para fazer a primeira vez, ela precisa da receita de bolo. Ela precisa das coisas ali na mão dela para ela começar a fazer. Mas conforme você faz muito uma coisa, você já não pensa mais para fazer. Então, eu sou a favor disso. Você vai treinar primeiro, mas depois você joga a receita de bolo fora e aí você faz a sua, tá? Ficou quase bom não, me ficou delicioso. Para mim ficou ótimo, tá? Só de você ter tentado, para mim, já é... Não vou ficar jogando flor aqui para você não, porque não é para isso a live, né? Então, dentro disso, gente, eu tô dando uma receita de bolo, mas depois faça da sua forma. Como que um visual sinestésico auditivo pode treinar? Ô, Rafa, saí do alface, estava fera, né? Não, mas ainda continua, Rafa, tem rúcula também agora. Então, como que um visual sinestésico auditivo pode treinar o cérebro dele? Olhando para as próprias mãos, lembra, ele é visual, tá? Ou em um espelho, ele se movimenta no ritmo próprio, tá, gente? Lembra, eu sou um pouco acelerado nessa parte, tá? E fica falando o seu nome, ok? Então, se eu fosse um visual sinestésico auditivo, aliás, eu sou visual sinestésico auditivo, gente, esse sou eu, tá? Eu vejo todos os detalhes, tá? Eu me movimento para encontrar solução. Quando eu travo em alguma coisa, gente, inclusive, aprender a falar inglês, a falar francês, eu tive alguns travamentos, e aí quando eu entendi que eu tinha que me movimentar, ou eu fechava meus olhos que a palavra vinha, ficou tudo muito mais fácil para mim, tá? Então, dentro dessas coisas que eu quero que vocês comecem a entender. Não gosta de falar sobre o que vê. Aí, tá? Fala pouco. Aí já começa... Isso são as anotações que eu trago dos livros, dos treinamentos. Só que a receita de bolo não cabe para todos. Por isso que eu gosto de chamar as pessoas de indivíduos. Nós somos individualidades, tá? Eu sou um visual sinestésico auditivo, já fiz o teste de comunicação várias vezes e sempre dá a mesma coisa. Por que eu estou falando isso de várias vezes?
Hoje algumas pessoas, né, me colocaram ali, meu teste deu empate na entrada e no processamento, meu teste deu empate no processamento e na memória. Tudo bem, não tem problema, nós podemos alternar isso o tempo inteiro, até porque o intuito aqui é fazer você se comunicar de uma forma mais eficaz. Porém, você também pode treinar a sua dificuldade. Se a minha dificuldade é falar, escutar, né, vamos dizer, escutar e falar, eu vou treinar isso. Então, gente, eu não quero receita de bolo dessa forma. Eu entrego, mas aí cada um faz a sua. Voltando, por que eu entrei nisso? Porque eu tenho as anotações aqui de visual, sinestésico, auditivo. Eu fiz um resumão de todo o meu material, tá, gente? E automaticamente aparece aqui que um visual, sinestésico, auditivo fala pouco. E eu falo pra caramba, tá? Não gosto de falar sobre o que vê. Eu falo tudo, tá? Mais uma vez eu vou contar a história de um amigo meu. Um dia eu estava com ele, e eu acho que no mundo atual, gente, tem coisas já que não são mais aceitáveis, né? E esse meu amigo jogou um copo de plástico no chão. Ele vai ficar bravo quando ele ver essa live aqui, mas tudo bem. E aí ele jogou um plástico, eu olhei e falei, não é possível que nos dias de hoje você está fazendo isso, tá? Então, dentro disso, não vem falar para mim que um visual sinestésico auditivo não fala, porque eu falo. Falar é a minha dificuldade, mas depois que eu desenvolvi a facilidade, agora eu falo tudo, tá? Tudo, tá bom? Vamos continuar. Então, se a gente tem lá entrada, saída, processamento e memória, nada mais justo do que a gente entender algumas facilidades que esses vão ter também. Então, quando a gente está falando de um visual, tá? Quando o visual está na frente, tá? Ele vai ter facilidade em ver e ele vai ter facilidade em mostrar. Tá? Mas e quando esse visual estiver no meio, tá? Fiz as anotações ali. No meio, ele vai ver bem tanto os detalhes visuais quanto a imagem como um todo, tá? Por quê? Porque o visual, ele tá no meio, ele tem uma facilidade para os dois lados. Lembra que ele se liga com a memória, a memória tá aqui, tá? A memória e com a entrada e saída. Então, se ele tá ligado com os dois, ele vai conseguir fazer duas coisas ao mesmo tempo também, tá? E aí, quando tem preocupações, automaticamente, o que um visual no meio faz, tá? Ele começa a ter memórias, tá? Relâmpagos. Por quê? Porque o cérebro dele tá conectado em bivolt, ok? Quando o visual tá lá atrás, aí é onde a pessoa vai ter uma certa dificuldade em algum tipo de aprendizado. Por exemplo, se o visual está lá atrás, ele vai ter que estudar como, gente? Lendo, ele vai precisar falar se ele for auditivo, tá? Mas se ele for sinestésico, ele vai ter que andar, vai ser legal para ele, às vezes até tá chacoalhando um braço. É uma técnica, gente. Você vai fazer concurso, você não vai poder levantar da cadeira e andar, tá? Então faça vocês a adaptação que vocês precisam. Então, uma pessoa, tá, que é sinestésico, auditivo, visual, ou auditivo, sinestésico, visual. Lembra, nós estamos falando do visual lá no fundo. E aí a pessoa está fazendo um concurso, ela não pode levantar da cadeira e andar. O que ela vai? Ela não pode ficar falando muito. Talvez fazer isso aqui, ó, barulho, tá? O auditivo tá ligado e tá fazendo um movimento, o sinestésico. Aí essa pessoa vai conseguir ter a memória visual lá de trás. Se é sinestésico, basta ela estar fazendo um movimento, tá? E batucando na mesa, de repente irritando todo mundo ali na prova, né? Mas aí ela acessa a parte visual. Vocês estão conseguindo, gente, entender que nós temos um processo de entrada e saída, tá? Mas que para você acessar a sua dificuldade, você precisa intermediar isso, tá? Para você alcançar a sua dificuldade, você precisa ter algo por trás dessa cortina. E aí, então, dentro disso, tá? Um visual, ele vai ter dificuldade, né? O visual lá no fundo, né? Na memória, ele vai ter dificuldade com palavras, com imagens, com filmes, com nome de livro, né? Quantas vezes eu vou falar uma história, igual eu fui falar para vocês do púlpito aí, nossa, veio a imagem, mas eu fiquei assim, qual é o nome daquilo mesmo? E eu me movimentei, mas a palavra não veio, tá? Então é a mesma coisa de uma pessoa que tem o visual lá no fundo. Se a pessoa não está conseguindo chegar nessa imagem, ela vai precisar criar uma forma de chegar na imagem. Auditivo. Nossa, o auditivo, gente. Até no começo aí alguém falou assim, nossa, todas as mulheres são sinestésicas. Não, gente. Nesses anos que eu aplico o teste de cinesiologia aplicada, é muito interessante, tá? Que a maior parte das pessoas do teste, realmente, elas são sinestésicas, tá? A segunda camada vem os visuais e, por último, os auditivos. Muitas vezes você faz o teste e você nem encontra, às vezes, dependendo do número de pessoas, um auditivo,
tá? Então, dentro disso, a gente precisa começar a entender que existem auditivos, sim. Só que o auditivo vai ter facilidade com o quê? Quando ela é entrada em ouvir e falar. Pô, tem gente que escuta a música e tira a música, tá? Se a pessoa for auditiva, sinestésica, visual, pô, muito fácil tocar instrumento musical. Ela escuta, ela já faz o movimento, tá? Ela não precisa nem ver, ela já está na primeira entrada dela. Se ela é auditiva, visual, sinestésica, ela vai escutar, ela vai ter que imaginar a nota, né, a partitura, e automaticamente ela faz o quê? Ela joga essa informação, tá, para a parte sinestésica dela, vai gastar um pouco mais de energia, tá? Quando a gente está falando dessa parte, gente, nós estamos falando aqui de onda de frequência cerebral, é uma coisa que eu vou abordar também com vocês no Ser Consciente Coerente, tá? Porque a gente fala ali de onda delta, teta, alfa, beta, gama, é muito importante entender tudo isso quando você quer uma qualidade de informação. Agora, quando a gente quer só, tá, sair de onde eu estou para ir para um outro lugar, aí fica um pouco mais fácil, tá bom? Isso aí, Débora, refaz, tá? E sempre refaçam esses testes, gente. Quem pegou o teste já, refaz. Isso é muito bom, tá? Eu sempre procuro fazer. É igual todas as técnicas que eu aplico, seja constelação, seja nova medicina germânica, seja Psyche, qualquer coisa, a parte de física quântica, eu testo tudo o tempo inteiro. Por isso que eu falo da importância do sentir, tá? Vamos lá, vamos continuar. Auditivo no meio. Ah, Dani, eu tinha certeza que o Pedro ele tinha que ser um auditivo sinestésico, né? Depois do show que ele deu aqui em casa ainda, gente, a Dani veio com o marido dela aqui que é músico, eu colocava qual é a nota, né? Eu colocava uma música, 10 segundos o cara falava o nome da música, aí chegou um momento que eu até abandonei a brincadeira, porque estava muito, muito fácil para ele. O auditivo, né? Ele sempre fica, a gente fala que ele fica em monólogos intermináveis, tá? Lembra, auditivo no meio. Por quê? Porque ele está conectado com a entrada e com a memória. Então, quando ele está... O teste você dá no curso? Sim, Mauro, dou no curso, tá? Todo o treinamento que eu dou, o pessoal que participou do Close Friends, eu abri mão do teste, tá? Só que eu falei pra eles, eu falei, quem fez, fez. Quem não fez, eu tiro, porque isso faz parte do meu material de trabalho, tá? Mas tem sim, tá, Mauro? Depois, se você quiser falar no particular, a gente conversa também, Mauro. Dentro disso, tá? A gente, então, tem a conexão dos dois lados. Então, o diálogo na cabeça de um auditivo no meio é muito intenso, tá? E quando o auditivo vai pro final? Aí, eu tô de lado assim, gente, porque o computador tá um pouco atrás, tá? Procura algumas vezes as palavras, ele fica procurando. Por quê? Porque automaticamente ele não tem essa facilidade de captação. Vou bem nas aulas de inglês. As palavras encontradas e a música, quando compõem, são muito profundas, poéticas, ou seja, quando o auditivo, eu que sou auditivo lá atrás, gente, quando eu escrevo alguma coisa, acaba saindo muito mais profundo. Por quê? Porque eu tenho que buscar lá no fundo do baú. Tá? Eu tive que imaginar o tanto de gasto que eu tenho energético. Eu tenho que imaginar e eu tenho que me movimentar. Hoje eu entendo porque eu gostava tanto. Vou entregar uma aqui, a Michelle que sabe, tá? Quando eu comecei a namorar a Michelle, eu tinha 15 anos, eu escrevia várias cartas de amor e várias poesias. Eu sempre gostei muito de escrever. Não era um bom poeta não, tá, gente? Mas eu gostava de escrever. Hoje eu entendo isso, tá? Então, dentro dessa parte, a gente vai fazendo toda a conexão que for preciso. Sinestésico na frente, fácil de sentir, fácil de fazer, né? Legal, isso aí vocês já entenderam, tá? Só que o sinestésico na frente, gente, ele necessita de liberdade. Eu deixei isso pro final porque a maioria aqui é sinestésico, né? Eles precisam de liberdade para se movimentar, gente. Olha as crianças na escola, por isso que esses métodos atuais, né, Montessori, por exemplo, eles mostram tanta eficiência, tanta eficácia, porque as crianças podem se mexer. Eu, quando eu vou fazer curso, gente, eu amo ir lá pro fundo. Por quê? Porque eu gosto de ficar em pé. Eu gosto de... Michelle, agora que caiu minha ficha. Minha filha não senta nem para almoçar, tá? E nem para fazer tarefa. Ela adora fazer aula em pé. Tá? E a gente fica pegando no pé dela. Isabel, na escola você fica sentado? Não, pai, na escola eu fico sentado. Mas lógico, na escola tem aquele Hitler lá na frente. Tô brincando, se a professora dela estiver aí, tá, gente? Tem que ficar sentado. Todas as crianças têm que ficar sentadas. Tá? Eu entendo que é uma metodologia da escola que se deixar essas crianças se movimentar também deve virar um auê, tá? A Michelle tá com 2 aqui em casa, já tá um auê, imagina 30 dentro de uma sala de aula, mas enfim. Dentro disso, então, o sinestésico precisa de liberdade, gente. Nós precisamos, tá, olhar um pouco para isso, para parar de dar aqueles diagnósticos de hiperatividade para as nossas crianças.
As nossas crianças só precisam de movimento. As nossas crianças só estão precisando de incentivo, tá? De se comunicar de uma maneira diferente. Olha a importância disso. As pessoas me perguntaram também durante o Close Friends, Claudio, eu sei o meu, então eu aprendo a me comunicar, mas como saber do outro? Esse é um grande problema. É como se você chegasse com o teste e falasse assim, preencha esse teste aqui para mim para eu poder me comunicar com você melhor. Quando eu dou treinamento para as empresas, é isso que eu faço. Eu falo para os líderes, você tem que conhecer os seus funcionários, quem está abaixo de você. Eu falo para os professores, conheça os seus alunos. Porque quando você conhece essas pessoas, automaticamente, tá, você vai começar a se comunicar de maneira eficaz. E aí você começa a entender e respeitar o outro. Olha como é que a comunicação fica melhor. O que adianta você ser um ótimo orador, falar lindo, maravilhoso, se você está falando com visual? O visual não vai entender nada do que você está falando, tá? Sinestésico no meio. Quando está preocupado, se sente puxado ao mesmo tempo em duas direções, pode fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou sinestésico no meio, gente. Eu sou visual, sinestésico, auditivo, tá? Então, eu faço muitas coisas ao mesmo tempo. Eu não consigo, às vezes, fazer uma coisa só. Às vezes, na minha cabeça, fica como uma perda de tempo. Por quê? Lembra? O visual está aqui. Aqui eu tenho entrada e aqui eu tenho memória. Se eu precisar fazer duas coisas, eu consigo, tá? Mas eu tenho um gasto energético. Mas como eu tenho técnica e eu já tenho habilidade, eu tenho muito treinamento disso há alguns anos, isso vai ficando melhor, tá? Sinestésico no final, tá? Gosta de ficar sentado por um longo tempo. Gente, sabe aquela pessoa que senta e você olha e fala assim, não é possível que essa pessoa gosta de ficar tanto tempo sentado, tá? Só um sinestésico que aguenta isso, tá? Lá atrás, sinestésico na última parte, tá? Por quê? Porque ele não precisa de movimento. Se ele escutar ou se ele ver aqui ou aqui já está o suficiente, ele não precisa ir para lá, tá? Então, olha a importância da gente olhar para isso, para as profissões. Tá? Eu deixei um papel aqui para vocês, tá? Para ler algumas palavras para vocês, para a gente ver como que a gente fala as palavras, né? Quem é visual, vamos começar pelos visuais. Escuro, discernir, colorido, notável, panorama, perspectiva, sinal, vistoria, fazer uma cena. Essas são as técnicas, as palavras que os visuais reconhecem, tá? Por quê? Porque o cérebro dele vai processando informação visual. E aí quando você faz os testes de cinesiologia aplicada, você consegue saber se essa pessoa está bem ou não dentro da comunicação. Então uma das técnicas que eu uso no Ser Consciente Coerente para potencializar as outras áreas são essas, tá? A gente vai potencializando, vai gravando através de rapport e aí automaticamente isso registra, tá? Auditivos, sussurro, divulgar, bronca, timbre, pronunciar, citar, gritar, tom, língua presa, tudo isso, o auditivo ele começa a reconhecer com mais facilidade essas linguagens. Opa, um papel perdido aqui, mas eu vou falar desse papel aqui para vocês, é interessante. E o sinestésico, olha as palavras do sinestésico. Abraçar, agarrar, cabeça dura, conversa mole, empurrão, tensão, duro, por baixo do pano. Gente, olha só quanta coisa bacana que a gente pode aprender sobre comunicação para a gente se tornar mais eficaz diante disso. Porque o meu visual eu já sei qual é, agora eu preciso potencializar, são outras coisas. Gente, olha o que eu encontrei aqui no meio das minhas anotações de hoje. Feng Shui, minha amiga Dani, tá? Gente, quem não conhece o Feng Shui, vai fazer, tá? Porque também isso ajuda muito a destravar muitas coisas. Hoje ela fez uma live maravilhosa com uma grande amiga minha lá de Salvador, com a Clarissa. Gente, conecta Feng Shui. Dani, põe um oi aí pro pessoal ver quem é você. Gente, Feng Shui no ambiente ajuda demais na comunicação. E aí você começa a entender aí, essa Dani CAVR aqui, Dani, coloca o outro Instagram de trabalho aí. Dentro disso, gente, ajuda demais as pessoas, tá? Então, vamos agora brincar um pouco com as pontas, em vez de a gente ficar só no meio, tá? Uma pessoa que é visual de entrada e sinestésico lá atrás, tá? Ela vai ter que fechar os olhos para sentir, tá? Por quê? Porque automaticamente ela facilita esse fluir para cá. É difícil mostrar o que foi mostrado para ela. Quem tem o A na entrada, tá? E automaticamente o sinestésico na saída, lá atrás, tá?
Consegue ficar sentado por longo tempo, gesticulando pouco quando fala. Olha só, por quê? Porque o sinestésico está aqui atrás, tá? Precisa ficar em silêncio para viver as emoções. Gente, olha que interessante, tá? Para um auditivo visual sinestésico vivenciar as emoções, ele precisa de silêncio. E aí ele vai conseguir usar, tá, essas informações. Quando a gente está falando de um visual na frente, auditivo atrás, ele vai fechar os olhos para fazer isso profundamente, para escutar profundamente. Quando eu quero registrar alguma coisa, eu fecho os olhos. Por quê? Porque daí vai o meu sinestésico com o meu auditivo, tá? Gente, tem muita coisa aqui para a gente falar, tá? É muito interessante quando a gente olha a comunicação sobre uma outra ótica. Por quê? Porque as pessoas estão acostumadas com receita de bolo, todo mundo quer o simples, e quando você quer potencializar isso, tá? Você não tem simplificação, você tem o quê? Você tem que ter conhecimento. Então, isso é o que eu defendo no meu dia a dia, tá? Eu defendo o conhecimento para ter autoconhecimento, tá? Então, só depois que eu conheci esses materiais, onde eu fui fazer vários cursos, tá? São 4 cursos que eu fiz, que eu juntei o material para fazer essa parte da comunicação no Ser Consciente Coerente. Só depois disso que fez sentido para mim, por que eu vivia com dor de garganta, por que eu vivia perdendo a voz. Cláudio, não entendi. Vocês vão entender isso só em Nova Medicina Germânica, gente. Já é um convite para quando eu abrir o Close Friends relacionado à Nova Medicina Germânica, tá? Olha que interessante essa informação. Eu não sabia falar porque o meu auditivo tá lá atrás e eu gerava dor de garganta por conta de um conflito de leis biológicas, tá? Que isso vem pela minha lei sistêmica familiar, de constelação familiar, que a gente fala disso também na parte do Ser Consciente Coerente. Gente, olha o tanto de informação que a gente pode casar para a gente potencializar a nossa vida, tá? Então, comunicação, a gente também, tá? A gente pode falar aqui, eu vou convidar o Forlan para fazer, o Forlan estava aí, não sei se ele continua aqui, mas para fazer uma live comigo, porque ele que me deu a ideia, o Forlan é um grande amigo meu que me levou para Goiânia, me leva ainda para Goiânia para fazer o Ser Consciente Coerente lá, nós estamos agora vendo para fazer a mentoria também, e dentro disso, tá? O Furlan me deu a ideia, Cláudio, vamos colocar o material da Josi. Por quê? Primeiro, segundo, terceiro filho. Tem diferença, gente. Masculino e feminino, homem e mulher, tem diferença. Por quê? Porque nós estamos falando de hormônios, tá? A comunicação vai ser diferente, tá? Quando nós estamos falando de homem e mulher, nós temos homens femininos e mulheres masculinas, e nós não estamos falando de sexualidade, nós estamos falando aqui de dominância cerebral, homens destros, canhotos, mulheres destras e canhotos. Nós vamos fazer uma live sobre isso e vai ter uma semana sobre isso, tá? E esse é um novo conteúdo para quem já fez o Ser Consciente e Coerente, é um novo conteúdo que eu coloquei dentro do treinamento, tá? Vocês vão ter acesso a isso, tá legal? Então, tem muita coisa pra gente entender. Tem mais uma coisa aqui na grade. Primeiro, segundo, terceiro filho, quarto, quinto, sexto filho, tá? Tem que incluir abortos para quem é da constelação familiar para entender qual é o seu lugar no seu clã, tá? Então, dentro do Ser Consciente Coerente, consciente coerente, gente, tem um emaranhado de informações, gente, que é para evoluir. Realmente é transformador, é um presente para as pessoas, tá? Que eu falo que eu tiro isso do meu coração, da minha alma, porque quando eu conheci tudo isso, isso foi realmente transformador na minha vida, tá? A maior testemunha que eu tenho aqui nessa live é minha irmã, tá? Porque minha irmã, mais velha que me ajudou muito, foi uma referência para mim e ainda é. Ela viu a minha transformação de tudo isso, tá? Depois vem a Michelle, minha esposa, que está comigo desde os 11 anos de idade, é minha amiga, 15 anos nós começamos a namorar, são 26 anos juntos, gente. Então, aí depois tem mais amigos, tem o Rafa aí, acabou de escrever Real e Virtual, a grade, né, Rafa? O Rafa me conhece aí desde 2002, né, Rafa? Começo de 2002, quando o Rafa foi... Não, no meio de 2001, quando ele foi fazer faculdade em Santa Fé do Sul. A Cíntia, que é uma das pacientes mais antigas que eu tenho. Tem a Dani, que é minha paciente, talvez uma das mais novas e uma das mais incríveis, que não estou puxando o saco dela não, tá, gente? Mas ela é incrível, realmente. A Dani teve um despertar da engenharia pro Feng Shui que me impressiona, tá? Então, gente, quando a gente fala de comunicação, nós temos que falar de tudo. Não adianta a gente falar só, tá?
de eu sou sinestésico, porque senão você entrega para o outro, e desculpa, eu vou falar só uma palavrinha aqui ruim, tá? Porque eu não sou de falar palavrão, mas se eu sou sinestésico e faço do meu jeito e foda-se os outros, a minha palestra é uma porcaria para quem é sinestésico e quem é visual, tá? Se eu sou auditivo e eu faço uma palestra espetacular, mas na minha plateia tem sinestésico e visual, eu sou uma porcaria de palestrante. Tá? Se eu sou visual, eu mostro para todo mundo, eu faço dinâmicas e eu estou falando, as pessoas vão interagir muito mais comigo. Por quê? Porque quem está vendo visual vai gostar, auditivo, escuta, vai gostar. E o sinestésico, sentindo nas dinâmicas, ele vai gostar. Então, a gente precisa integrar tudo isso e automaticamente, tá? É muito interessante você entender que quando você se castra de uma coisa, quando você sofre de uma coisa, isso gera doenças para você, isso gera desequilíbrios para o seu cérebro, tá? Então, olha o tamanho da informação quando eu resolvi falar para vocês de comunicação. Eu queria fazer uma live só de 30 minutos, eu tinha até conversado com a minha esposa sobre isso, eu não consigo, né, gente? Eu tenho que falar, eu tenho que expor para vocês o que está aqui dentro. E quando eu gosto do que eu faço, tá? Eu só posso entregar para vocês muito mais do que eu acho conveniente, tá? Então, mais uma vez, só quero dizer para vocês, a comunicação, gente, não é só falar, não é só escutar. Comunicação você mostra, comunicação você faz. Então, quando você conhece disso, você potencializa a sua comunicação e você respeita o outro, porque você vai ver que com o passar dos anos, você começa a entender quem é o visual, quem é o sinestésico, quem é o auditivo, e você começa a respeitar mais do outro. E nós precisamos respeitar as nossas crianças, tá? Porque nós estamos traumatizando um monte de criança. Por quê? Porque ficam batendo de frente com o sistema o tempo inteiro. As escolas, os professores, se vocês têm amigos professores, se vocês têm amigos coordenadores, diretor de escola, marca essa live aqui, eu vou deixar salva, tá, gente? Eu fiz uma votação no Close Friends e parabéns ao pessoal do Close Friends. 100% votou para deixar aberto isso, tá? Porque eu falei para eles que se eles votassem para fechar, eu ia fechar com eles. Tá? Mas o meu coração dizia outra coisa. Jane, muito bom ter você aqui na live, viu? Você é uma referência de constelação familiar para mim, tá? Pena que quando eu conheci você, você foi embora, tá? E eu sei que você vem para Araçatuba de vez em quando. Por favor, me avisa. E obrigado pelo trabalho que você tem feito com meu irmão, tá? Então, gente, desculpa, tá, gente? É porque eu vi a Jane aqui, eu até fiquei feliz e um pouco emocionada. A Jane é uma pessoa também fantástica. Foi um encontro só com a Jane e foi grandioso esse encontro na minha alma. Então, gente, comunicar é muito mais do que isso, tá? Comunicar, a gente tem que abrir realmente todo o nosso sistema, todas as nossas facilidades e fragilidades para potencializar o que a gente quer, tá? E aí você tem a forma de você conseguir equalizar isso. Eu me comunico bem? Não, estou longe do 100%, mas eu não sou orador, não fiz curso de oratória, eu não quero ser eu quero ser um ótimo ser humano, tá? Mas comunicação talvez não seja o meu forte, mas se eu puder fazer de coração isso para vocês, tá? É isso que eu estou aqui, tá? Eu estou aqui para passar o que eu conheço, é lógico que quando eu preciso treinar você, te dar conteúdo muito restrito, aí tem valores no meio, aí tem que ser curso, tem que ser treinamento, é outra forma, tá, gente? Mas é muito importante vocês entenderem a unir todo esse sistema. O sistema, ele é integrado, ele é o todo. Vamos parar de ficar fatiando as coisas. Fatiar não leva a gente, tá, a grandes lugares, tá? Vamos diminuir egoísmo, vamos ver o que a gente pode fazer pelo outro, tá legal? Então, só para a gente ir finalizando aqui, uma frase de tribos africanas: quer ir longe, quer ir rápido, vai sozinho, tá? Mas quer ir longe, vá com pessoas. Tem momentos que você vai ter que soltar um pouquinho o freio aí da família, tá? E você vai ter que andar sozinho para você se potencializar, ou você não vai conseguir fazer tudo, tá? Mas quando você chegar num ponto, se você for muito rápido, você vai viver sozinho. E aí você começa a trazer as pessoas, como eu gosto de trazer meus amigos, eu gosto de trazer minha família, tá, gente? Os fisioterapeutas, a minha honra, né? Tem uma das coisas que diz, né, na constelação do Hellinger, que ele diz: quando surge um buscador e uma família, é o desejo oculto de todo o clã de despertar. Eu sou e me sinto o desejo oculto, tá, de todo o clã dos fisioterapeutas em despertar.
tem muito mais pra gente, tem muito mais pra gente fazer, tá? Então, fica de olho aí, eu vou soltar cada vez mais conteúdo para vocês. Essa semana nós vamos entrar então na física quântica, tá? Vou falar de não localidade, de descontinuidade, a gente pode falar de sonhos, nós podemos falar de como que a gente consegue materializar as nossas coisas, tá? Tem técnica para isso, gente. E quanto mais a gente aprende, tá? Automaticamente a gente vai seguir caminhos muito melhores, tá legal? Realmente, Jane, o Ubuntu, tá? Eu até postei essa semana, se não me engano foi ontem, o Ubuntu, né? Porque tem gente que quer só pegar só para si, né? E dane-se os outros. E eu não sou desse jeito. Eu sou uma pessoa que eu gosto de levar todo mundo junto e a gente comemora, tá? Eu sou uma pessoa que gosta de churrasco, gosta de festa. O Rafa tá me devendo um churrasco, né, Rafa? Mas eu tô esperando ainda, tá, Rafa? Pandemia passa, tá? Fica só prometendo. A Cláudia também tá me devendo um churrasco. Gente, eu tô coletando churrasco no quanto é lado. A hora que acabar a pandemia, eu não vou precisar almoçar em final de semana em casa, tá? Quem quiser, eu gosto disso. Então, gente, obrigado, tá? É de coração. Tudo que eu falo para vocês, desculpa às vezes dispersar, mas como eu disse, eu não sou o melhor comunicador, só que eu sou um comunicador de coração, tá? Eu sou aquela pessoa que vai tentar entregar para vocês o máximo de dancei, gente. Meu cunhado apareceu aqui me cobrando um churrasco, ixi Maria. Voltando, eu vou tentar entregar sempre o melhor para vocês, tá? Por quê? Porque isso melhorou a minha vida, tá? E impossível para mim me sentir bem, me sentir feliz e ver as outras pessoas destruídas, tá? Talvez eu vou quebrar a lealdade familiar de pessoas, inclusive da minha, talvez eu vou quebrar um monte de regras aí, mas eu falo que aqui, tá? Eu falo um por todos e todos por um. Então, eu vou tentar entregar o máximo possível para vocês, tá bom? Gente, obrigado. Vem churrasquear em Curitiba, ganhou um churrasco em Curitiba, pode deixar, Débora, vou sim, tá? Gente, obrigado, desculpa aí o final, tá? Era para ter sido mais enxuto, mas é coração, tá? Isso que eu faço realmente, esse sou eu, esse é o meu dubidubidu, esse é o meu ser consciente, coerente, e o que eu escrevo para vocês em todas as minhas postagens praticamente é o meu DNA CS, né? DNA Cláudio Santos, tá bom? Obrigado. Mais uma vez, quebrar a lealdade familiar, Mauro. Mauro, tem coisa que tem gente que tem que passar algumas coisas aí, né? Mas eu acabo indo lá e tirando, né? Eu não vou deixar uma pessoa morrer afogada, tá? Vou ensinar ela a nadar enquanto tá morrendo afogada? Não dá, né, Mauro? Então eu falo, primeiro a gente salva, aí você ensina. Aí se a pessoa quiser andar, ela anda. Se ela quiser nadar, ela nada. Se ela quiser voltar a pular no rio sem nadar também, aí já passou o meu limite, tá? Mas é uma brincadeira que eu faço, mas é de coração, tá, gente? Obrigado, então. Vou deixar salvo. Obrigado. Não esqueça de marcar, tá? Aquele que você acha que precisa escutar isso daqui. Boa noite, gente.